1 João capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que quem tem a vida é eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Se aceite. Nós vamos ver algumas razões pelas quais as nossas orações não são respondidas. E como eu fiz uma pergunta no início, todos nós temos uma oração que não foi feita, que não foi atendida, que não foi respondida pelo Senhor. A gente tem que entender que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele tem como estratégia final para mim e para você, fazer com que eu e você duvide que Deus é capaz de responder a nossa oração. Satanás, ele quer que eu e você entendamos que Deus fechou os ouvidos ao nosso choro, ao nosso lamento, e Ele quer que nós acreditemos que Deus nos deixou sozinhos para que nós resolvamos as coisas por nós mesmos. Porque quando nós vamos orar, nós sempre lutamos contra a nossa vontade, nós lutamos contra as nossas emoções, nós lutamos contra o tempo, e nós temos que entender que a maior tragédia da igreja de hoje é que muitas pessoas estão desacreditando, poucos estão acreditando no poder e na eficácia da oração. Então nós temos que entender que Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela tem poder e ela tem eficácia. Então olha para o seu irmão e diga: sua oração tem poder e tem eficácia. Amém? Então o inimigo da nossa alma, ele quer que nós acreditemos que a nossa oração ela não tem poder e muito menos eficácia. E muitas vezes nós fazemos os seguintes questionamentos: eu oro, mas não tenho resposta. Eu oro há tanto tempo e não tenho resultado nenhum. Eu só quero ver uma pequena evidência de que Deus está mudando as coisas. Tudo continua do mesmo jeito, nada acontece. Quanto tempo devo esperar? Você já fez alguma dessas perguntas? Às vezes não foi na íntegra, né? Ou às vezes foi pela reação de muitos, mas a gente pode ver que muitas vezes nós estamos convencidos de que a nossa oração não chega no trono da graça do Senhor. Nós temos que entender que muitas vezes pessoas estão pensando que só a oração de Daniel, de Davi, né, desses grandes homens de Deus, de Elias, chegaram até o Senhor. Muitas vezes nós achamos que a nossa oração não chega até a Deus, né? Parece que o teto é de bronze, parece que o Senhor não nos ouve. Sabe por que nós temos esses sentimentos, esses questionamentos? É porque nós somos levados muito pelo sentimento. Nós, quando oramos, se nós vamos dizer assim, sentimos ali um arrepio, um calafrio, sentimos alguma coisa, sentimos uma paz interior, nós achamos que Deus nos ouviu. Mas se nós não choramos, não temos nenhuma reação emocional, logo vem esse questionamento: será se realmente Deus está me ouvindo? Quanto tempo eu tenho que esperar? Eu oro, mas não tenho resposta. Então muitas vezes nós temos que lutar contra esses pensamentos. E se nós temos uma oração que nós não tivemos resposta, nós temos que ter um tremendo cuidado para nós não fazermos como Jó fez. Jó chamou Deus de preguiçoso. Ele fez a seguinte declaração em Jó 30: clamo a ti e não me respondes, estou em pé e apenas olhas para mim. Então Jó acusou Deus de ter esquecido dele. E a gente sabe que Deus não esquece de mim e de você. Então a gente tem que entender que muitas vezes as nossas orações elas são abortadas, né? E muitas vezes nós culpamos Deus de negligência em não estar nos respondendo. Mas nós temos que ver que aqui nessa mensagem nós vamos ver que a causa das respostas, das orações não respondidas, elas estão não em Deus, elas estão em nós. Então a culpa de oração não ser respondida não é de Deus. A culpa, na maioria das vezes, está em nós. A primeira razão pela qual nós não temos oração respondida está no texto que nós lemos aqui em 1 João 5, 14 e 15, né? Na primeira razão, ou primeiro motivo pela qual Deus não está respondendo
fazemos planos, nós somos assim. Nós planejamos o plano, nós fazemos os planos e depois pedimos Deus para abençoar os nossos planos. A Bíblia diz que o coração planeja, mas a resposta vem da boca de Deus. Há muitos caminhos que para mim e para você são direitos, mas segundo Provérbios eles vão nos conduzir à morte. Então nós temos que fazer uma autoanálise, ao invés de fazer planos e pedir para Deus abençoar os nossos planos, nós temos que buscar primeiro a vontade de Deus. Então é por isso que a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita na terra, seja feita no céu. Tem um texto de Tiago que diz que muitas vezes nós somos muito presunçosos. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 13, diz assim: a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, ao invés de nós dizermos, como a Bíblia está dizendo aqui, nós temos que dizer que seja feita a vontade do Senhor. Então nós temos que aprender isso, porque nós não podemos entrar na presença de Deus e fazer os nossos desejos, as nossas vontades, porque Deus ele não vai atender a oração que é desprezível, a oração que é egoísta. Nós podemos orar como, podemos pedir qualquer coisa que nós desejamos de Deus, mas desde que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. A gente vê isso nos discípulos. Quando eles oraram, eles não oraram de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz assim que eles oraram com espírito de vingança e de retaliação. Eles fizeram um pedido a Jesus, eles disseram assim: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois. Então muitas vezes eu já vi muitas pessoas orando, pedidos a Deus, fazendo pedidos a Deus que vai maltratar alguém, que vai fazer mal para alguém e que vai trazer algum malefício para alguém. Eu aprendi uma coisa: Deus não faz mal para outra pessoa para me abençoar. Deus não faz mal para alguém para trazer benefício para mim. Então nós temos que entender que nossa oração ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Jó, quando ele perdeu tudo, ele implora a Deus que tirasse a vida dele. E a gente pode ver que a palavra de Deus diz que não podemos ser apressados em falar perante o Senhor. Então, quando você entrar na presença de Deus, nós entramos na presença de Deus, nós temos que entrar primeiro em reverência e em silêncio. Porque quando nós entramos na presença de Deus, muitas vezes você já prestou atenção que nós fazemos pedidos impensados, pedidos que muitas vezes depois que nós pedimos, nós paramos para ponderar e pensar e dizer assim: Senhor, não responde essa minha oração. Imagina se Deus assinasse todos os pedidos, as petições que nós fazemos a Ele sem sabedoria. Eu atendi uma jovem pelo WhatsApp essa semana, ontem ou anteontem. Eu não sei o que ela está passando, ela congregou conosco aqui mais ou menos 3, 4 meses. Eu não tenho muita convivência com ela, nem quando ela estava aqui. E ela está morando em outra cidade e ela pediu para mim orar, eu orei com ela. E depois ela questiona e diz assim: eu não tenho mais saída, como que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? E eu peguei e comecei a falar para ela, respondendo. Eu já tinha orado, mas após a oração ela ainda havia questionamento na alma dela. E ela me questiona dizendo: o que eu tenho que fazer, para onde ir, o que eu devo fazer nesse momento? Eu disse para ela assim, baseado no que Deus falou na oração, eu disse para ela: começa primeiro a esquecer o seu passado. Aí ela pega e diz para mim: o meu passado é que me dá força, que me sustenta, mas o passado é passado, ele não vai sustentar ninguém. Aí depois ela disse assim: por que Deus então não me mata? Por que Deus não me leva?
Então, o que nós entendemos com isso? Muitas vezes, na hora do desespero, na hora da dor, nós fazemos orações impensadas. Nós oramos muitas vezes da boca para fora. Imagina se Deus respondesse todos os pedidos que nós pedimos. Pergunta para o seu irmão, se Deus tivesse respondido todos os seus pedidos, onde você estaria hoje? É por isso que muitas vezes o não de Deus é melhor do que o sim. O não de Deus nos ensina que aquele caminho que nós estávamos querendo não era o caminho correto. Há dois caminhos, um que é espaçoso e um que é apertado. Então, se você recebeu o não de Deus é um sim para te abençoar. Parece ser loucura o que eu falo, mas o não de Deus vai te levar à vitória, porque o não de Deus te tirou, te desviou daquilo que você e eu queríamos. Então é por isso que nós temos que matar eu. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Pastor mal criado, meu menino não está fazendo nada para mim, eu estou brincando com ele. Esse negócio de gravar é muito difícil para tirar esses negocinhos tudo do vídeo. Deixa, né? Faz parte. Eu tenho tanta pregação lá em casa que eu preciso editar ela e mexer nela. Mas amém. Deus abençoe Isaac. A Bíblia diz que quem traz um copo de água para um servo de Deus, para um profeta, ele tem uma coroa, uma pedrinha na coroa. Então ganhou uma pedrinha. Então, se você quiser ganhar a pedrinha, traz água todo dia. Morreu para tanta água, vocês vão trazer. Então, como eu dizia, muitas vezes onde nós estaríamos com orações que nós fazemos de forma errada, de forma impensada, de forma precipitada, no calor da dor, no calor da ira, né? Nós temos que aprender como Daniel fez. Daniel orou de forma correta. Daniel primeiro ele pesquisa a Escritura de Deus para compreender a mente do Senhor. Daniel 9,3 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com uma oração. Então, quando você for pedir alguma coisa, primeiro passe a sua petição no crivo de Deus, né? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, eu não sei orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por mim junto ao Pai. Eu imagino o Espírito Santo, isso é um entendimento meu, né? Não está na Bíblia, é um entendimento meu. Está na Bíblia, isso que eu acabei de dizer, né? Mas eu entendo assim, eu imagino o Espírito Santo intercedendo por mim, por você, e Ele está lá atento à nossa oração, e nós estamos orando há algum tempo, fazendo alguns pedidos, e Ele está intercedendo, levando as nossas petições a Deus. Eu imagino que Ele chega diante de Deus Pai e fala assim: esse pedido aí não, esse aí Deus, você não precisa nem ouvir, esse aí você pode esquecer. Então, nós temos que entender, eu achei muito interessante essa frase: sabemos muito o que queremos e muito pouco sobre o que Deus quer. Sabemos muito o que queremos e sabemos muito pouco o que Deus quer. Você sabe por que nós não queremos saber o que Deus quer? Porque 100% daquilo que Deus quer é aquilo que eu não quero. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. A vontade de Deus ela choca com a nossa própria vontade. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem eu acabo fazendo o mal. Então 90%, 100%, muitas vezes nós planejamos e executamos, e depois de planejado e executado, nós pedimos Deus para abençoar, porque nós temos medo de perguntar para Deus e Deus dizer não, e ir contra a nossa vontade. Quem nunca, né? Vou nem entrar muito nesse assunto, porque na maioria das vezes nós fazemos assim. Então nossas orações não são respondidas quando não estão de acordo com a vontade de Deus. A grande pergunta é: isso que você pede vai trazer glória para o Senhor? Vai escandalizar o nome dEle? Vai escandalizar o reino dEle? Vai trazer benefício só para você, ou aí outras pessoas vão ser beneficiadas? Vai aproximar você de Deus ou vai afastar você de Deus? Então, muitas bênçãos Deus não nos dá porque Ele sabe que vai nos afastar dEle.
Ele sabe que vai ser empecilho. É o que eu sempre digo aqui: muitas orações não são respondidas e muitas vezes nós não somos abençoados. Não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque aquilo às vezes vai nos afastar dele. E eu tenho dito que muitas vezes a bênção que nós recebemos de Deus, ela se torna um empecilho para nós buscarmos a Deus. Como que é isso, pastor? Nós envolvemos tanto com a bênção que recebemos que esquecemos do abençoador. É aquela pessoa que ganha um carro, quando ela não tem um carro, ela vai para a igreja todo dia. Quando ela ganha um carro, ela para de ir para a igreja. É aquela pessoa que quando ela está solteira, ela vai para a igreja, busca a Deus, seja onde for, todo dia. Ela começa a namorar, ela para. Afastou da presença do Senhor. É aquele emprego que muitas vezes você vai ter que dizer não para ele, porque aquele emprego vai te afastar de você manter comunhão com o corpo de Cristo. Diga não. Deus abre a porta, abre outra porta. Então muitas vezes nós estamos nos envolvendo demais com aquilo que conquistamos da parte de Deus, e com isso nós vamos só afastando. A nossa comunhão, a nossa intimidade não é mais a mesma daquela que outrora nós tínhamos no deserto. É por isso que de vez em quando Deus faz anúncios. Senta aqui, vai passar por uma provinha aí de um ano. E o apóstolo Paulo diz: dura coisa é cair na mão do Senhor. Quem já caiu na mão do Jeová? Eita, glória a Deus. Não é? Então, Deus não atende a oração que são contrários à natureza dele, com a sua vontade. Deus não atende a oração que vai ferir alguém ou vai violar a vontade dele. Não vai. Então, quando você for orar, termina a oração e fala assim: Senhor, eu fiz esse tantão de pedido aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E se não aconteceu, descansa. Eu sempre tenho falado aqui que se a bênção não chegou, não veio ainda, por dois motivos. Nós vamos escolher o segundo, certeza. Ou é tempo, ou é porque não é vontade de Deus, ou porque não é tempo. Qual que você escolhe? Não é tempo, né? Ninguém quer. Não é tempo, pastor. Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes é porque Deus não quer. Aí nós insistimos, somos crianças mimadas, né, que precisa de acalento, de mamazinho, de leite. Aí nós ficamos: Deus, me dá isso. Deus, por favor, já pedi tanto. Deus, e a gente começa a justificar: tanto tempo eu oro, tanto tempo eu clamo. Aí Deus faz igual fez com Israel no deserto. Eles queriam carne, Deus mandou codornizes. Salmo 105 diz que eles comeram tanto, mas tanto que ele ficou enfastiado. Imagina você comendo carne no deserto. Tudo tem um porquê, até uma folhinha cai de uma árvore por um porquê. Então, se às vezes não aconteceu, das duas uma: não é tempo ou não é vontade de Deus. Não é tempo, né? Ei, coração, nosso coração é enganoso mesmo, né? Ninguém quer abrir mão. Jesus disse assim: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então às vezes Deus está dizendo para você: ei, se renda. Você já viu aqueles filmes antigos, quando tinha uma guerra? Eram umas guerras bobas, né? Ficava um exército do lado de lá, um exército do lado de cá, e naquela época que a espingarda só tinha uma bala, aí eles atiravam, a fileira da frente caía, e os outros bestas não escondiam não, ficaram esperando morrer. Eu fico olhando para aquele tipo de guerra e falo: mas esse povo é trouxa, fica aí esperando o outro carregar a arma, e ali era quem era mais rápido, né? Quem carregasse mais rápido vivia, mas a maioria das vezes vivia. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quando o exército perdia, tinha muita baixa, o que é que eles faziam? Levantavam a bandeira branca. Sinal de quê? Rendição. Deus está dizendo para você: ó, levanta a bandeirinha branca, se renda à minha vontade, porque ela é melhor para você. Para fechar esse tópico aqui, falta mais 5. Cuidado com a insistência em pedidos que você não obteve resposta. Cuidado com pedidos que às vezes você já tem a resposta e a resposta é não. Cuidado com a insistência nesses pedidos, porque a insistência em pedidos que a resposta foi não, está dizendo: Deus, a sua opinião não me importa, eu quero a minha vontade. Então cuidado. Amém? Amém. Ninguém fala amém, né?
Tomar uma água aqui, vou tomar água aqui, sabe? Essa é ungida. Nossas orações podem ser abortadas. Esse é o segundo tópico. Quando tem como meta o realizar cobiças secretas, sonhos e ilusões. Tiago 4,3 diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não vai atender a oração que favoreça a nossa soberba e que favoreça as nossas tentações. Deus não responde oração de pessoa que tem cobiça no coração. O salmista diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Então o salmista está dizendo: se eu tivesse vaidade no coração, Deus não ouviria a minha oração. E muitas orações são baseadas em cobiça, são baseadas em vontade humana, são baseadas em cobiça e ilusões. E são baseadas para fazer a nossa própria vontade, luxo. Eu tenho falado que Deus não faz luxo, Deus satisfaz necessidade. Deus não satisfaz luxo, não. Deus veio para suprir necessidade. Então o salmista está dizendo: se eu tivesse vaidade, cobiça no coração, Deus não teria me ouvido. E para saber se o nosso pedido é baseado em cobiça ou em vaidade, é muito fácil. Como que nós lidamos com demora e recusa? Se as nossas orações são baseadas em cobiça, elas querem uma resposta rápida. Quem ora baseado em cobiça e ilusão, quem não tem rapidamente o seu objeto de petição respondida, ele fica acusando Deus de surdo, fica reclamando. A Bíblia diz, Isaías 58,3 diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Até Cristo teve uma oração recusada. Mateus 26,39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Cristo veio para morrer. Essa é a maior das verdades da Bíblia. Cristo nasceu para morrer, porque sem a morte dele nós não teríamos vida. Mas lá na cruz ele disse: prostra-se com o rosto em terra, meu Pai, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, se Cristo teve uma oração negada, quem somos nós comparados a Cristo? O problema é que nós somos ensinados errado. Tem um tempão que a igreja evangélica brasileira está sendo ensinada errada. É uma mensagem que eu peguei na internet, eu coloquei no Instagram. Hoje em dia tem muito: eu não aceito, eu determino, eu profetizo. E tem muito pouco: seja feita a tua vontade. Nós fomos ensinados assim, eu mesmo já preguei assim, há algum tempo atrás. Não, você tem que determinar, você tem que profetizar. Então eu vou determinar: fico rico, carro novo na porta, eu profetizo, determino. Não. O meu papel, o seu papel é pedir. Se Deus quiser, Ele faz. É pedir. Se Ele não fizer, eu vou dar um tiro na cabeça. Se Ele não fez, é porque não era bom para mim. Eu tenho que me contentar com a resposta dele. Então, como nós deparamos, como nós lidamos com as demoras e com as recusas de Deus, mostra realmente qual é a meta do nosso coração. Tem gente que muda de igreja, sabe por quê? Porque hoje em dia tem muita igreja. É óbvio que vai chegar um dia que você vai ter que mudar de setor. Você vai, igual tinha uma menina aqui, ela casou, o marido dela de outra igreja. Eu falei: minha filha, vai embora, segue sua vida com seu esposo, vai atrás dele, onde ele for você vai. Mas tem gente que hoje muda, não é por causa de alguns motivos como esse. Elas
estava ali na antiga sala, passa duas jovens, eu estava abrindo a porta, eu estava sozinho. Aqui é uma igreja? Eu falei, dia que tem culto, esse aqui é domingo. Aí ela vira para mim, aqui tem unção? Eu falei, uai. Eu pensei comigo, eu estou pregando a Bíblia, se a Bíblia não tiver unção. É porque nós fomos ensinados errado, então nós temos que parar com esse negócio de determinismo, de eu faço, eu oro e acontece. Isso é egocentrismo. Hoje os cultos muitas vezes estão voltados para o homem, para a igreja. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando, ele inclusive sofreu um acidente essa semana. Bateu o carro dele, quase que morre os dois. A esposa dele ficou mais machucada do que ele. O carro deu perda total. E ele disse, eu perdi o fio da meada. Pastor Augusto Nicodemos. Isso, que o culto é feito no homem. Ele disse que tem uma igreja nos Estados Unidos que o pastor chega lá e fala assim, seja bem-vindo e desfrute do culto que nós preparamos para você. Ora, o objeto do culto aqui não sou eu, não sou você, não é você. O objeto do culto aqui, é Deus Todo-Poderoso. Então muitas vezes nós estamos com essa vaidade, com esse pensamento errado. Não, eu vou orar e Deus vai fazer, se for vontade dele. Não, eu vou orar e vai acontecer, se for vontade dele. Não, mas a Bíblia diz, tudo que pedir em oração, crendo já tem, se for vontade dele. Agora, se é ilusão, se é vaidade, se é cobiça, se é para favorecer a nossa soberba, a nossa tentação do nosso corpo carnal, não vai haver resposta. Deus não é tolo. Então eu prefiro ficar com a igreja vazia e falar a verdade, do que ficar com a igreja cheia e falar mentira e todo mundo ir para o inferno. Eu chego lá diante de Deus, Deus fala assim, ei, vem aqui, vamos conversar um negócio. O que você fez do talento que eu te dei? Serve mal, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Quando eu leio aquele texto que diz assim, e meu nome pregou, expulsou demônio, meu nome curou enfermo, mas Deus vai dizer assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Eu tremo, porque eu prefiro falar a verdade, falar o que está escrito aqui na Bíblia. Eu não consigo. É igual eu já fui pregar em muitas igrejas, e o povo hoje em dia, tem muita gente que é analfabeto de Bíblia. Aí pega e, pastor, vem pregar dia tal, nós estamos na campanha tal. Qual que é o versículo, irmão? Aí dá lá o versículo. Só que o erro que a igreja nós estamos vivendo é pegar o versículo isolado e fora do contexto. Aí eu pego, qual que é o versículo? Qual que é o tema? Não, então tá bom, vou preparar um estudo aqui. Tal dia, tal hora eu estou indo. Aí eu pego os livros, os comentários bíblicos, a Bíblia, os comentários da Bíblia. Está tudo diferente do que a igreja está pensando que é aquele versículo. Aí eu vou mudar a palavra porque vai desagradar eles. Não, você tem que chegar lá e chegar ao pé. É igual quando eu pregava no CEPAI, cheio de presos. Chegava lá, fechava o portão e Deus te abençoe, meu filho. Mais de 300, 400 presos lá. E tinha uma sala lá que era a igreja deles. E do jeito que eu prego aqui, eu pregava lá. E eu, desci o couro. Acabava o culto, todo mundo vinha pedir oração. A palavra de Deus é a verdade. Então nossas orações não serão ouvidas quando é para sonhos, ilusões, cobiça secreta, vaidade, vai favorecer soberba, vai favorecer as nossas tentações. Entenda, se Jesus teve uma oração não respondida, contente-se em ter a sua não respondida. Se Deus não responder, é melhor para você. Amém? Ninguém vai sair daqui brigando comigo e com Deus. A Deus, eu pensei que nosso problema é pensar demais, né? Nosso problema é pensar demais e obedecer de menos. Vou ler de novo. Sabemos muito sobre o que queremos e pouco sobre o que Deus quer. Terceira coisa, terceira razão, por ter oração não respondida. Quando eu li isso aqui, eu falei, mas isso aqui está errado.
mas eu vou te provar aqui. Nós temos Deus como se fosse um parente rico, que vai nos auxiliar em tudo que nós pedimos, sem nós levantar um dedo para fazer alguma coisa. Nós levantamos as mãos a Deus em oração, mas depois colocamos a nossa mão no bolso. Vou te explicar. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam força, eles correm e não cansam, caminham e não se fatigam. O que você entende por correr? Ação, atitude. O que você entende por andar? Ação, atitude. Outro engano no crente hoje: estou esperando em Deus. Pastor, não tem que esperar em Deus? Não tem. Mas o esperar em Deus não é sentar e cruzar o braço, não. O esperar em Deus é você continuar crendo que Ele é todo poderoso, mas eu sempre digo: aquilo que é possível, faça você. O impossível cabe a Deus. É isso que está dizendo aqui. Então, nenhum pecado jamais foi destruído no coração sem a cooperação da própria mão do homem. Prova dentro da Bíblia. Josué, durante toda a noite, ficou prostrado, lamentando a derrota de Israel. Deus o colocou de pé e disse da seguinte forma: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, dispõe-te e santifica o povo. Então Israel havia, isso é depois da conquista de Jericó, Josué capítulo 7. Eles conquistam Jericó, e todas as vezes que a gente conquista alguma coisa, nós achamos que Deus vai agir da mesma forma da conquista. E eles enviaram poucos soldados para a próxima cidade que estava no caminho dele, que era a cidade de Ai. Só que um bendito de um soldado de Israel, chamado Acã, ele pega e vai lá e pega a capa babilônica, algumas peças de ouro e de prata, coisas que eram consagradas a Deus, não era para nem tocar, já havia sido orientado através de Josué: não peguem. Ele pegou e escondeu debaixo da cabana dele, da tenda dele, e por isso Israel perdeu a guerra. E quando ele perdeu a guerra, a gente vê que Josué ficou prostrado, lamentando a derrota de Israel. Deus vira para ele: levanta-te. Por que você está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Dispõe-te, santifica o povo. Outro texto que diz: lembra de Israel diante do Mar Vermelho? Atrás Faraó, do lado da montanha, à frente o mar. Para onde correr? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha para onde correr. Moisés vai fazer o povo clamando a ele: Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? Moisés, desesperado, vai orar. O que você ia fazer? Orar. Vou orar. O povo está me pressionando, a única coisa que eu posso fazer é orar. Ele entra na presença de Deus e Deus vira para ele assim: Moisés, por que tu oras a mim? Você fala: mas Deus, como o Senhor tem? Eu não entendo o Senhor. Deus, o Senhor tem hora que manda orar, tem hora que manda parar de orar. Deus vira para ele assim: Moisés, por que você está orando? Diga para o meu povo que marche. Não era hora de orar, era hora de caminhar. Então você quer ajudar Deus? Creia, haja de acordo com aquilo que Deus predeterminou, de acordo com aquilo que o Senhor falou para você. Eclesiastes 11:4 diz que quem olha vento nunca vai plantar. Eclesiastes 3:2 diz que há tempo de plantar. Então, o seu e meu papel é plantar. Diz a Bíblia: um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Então, a sua oração não vai ser respondida se você orar, sentar, cruzar o braço, falar: Deus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele faz. Não, tem coisa que é atitude nossa. Paulo diz assim: foge dos desejos da mocidade. O que ele está dizendo com isso? Foge dos desejos do corpo. Eu sempre digo o seguinte: se passar uma rua te desvia, dá a volta no quarteirão. Se uma pessoa te desvia, para de andar com ela. É isso que esse tópico aqui está dizendo. Então, muitas vezes, nós ficamos lamentando, né? E ficamos: eu estou esperando em Deus. Não ora, não lê Bíblia, não congrega.
A Bíblia nos exorta contra a preguiça. Pastor, você está me chamando de preguiçoso? Eu falo, a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Provérbios capítulo 5, verso 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. É preguiçoso, ele está esperando em Deus, mas ele cruza o braço, ele dorme o dia inteiro, ele não faz nada. Vai vir a pobreza, vai vir a idade, não vai ter nada. E a Bíblia diz que é os pais que têm que granjear para os filhos. Não vai ter nada. Então nós temos que entender que Deus, Paulo disse assim: vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar, não vai comer. Como que Deus vai abençoar alguém que não faz nada, nem para o mundo secular, nem para o mundo, e nem para o ministério, para a obra? Não tem como. Então, às vezes, a oração não foi respondida, a minha e a sua, é porque nós oramos e cruzamos os braços. Aí Deus fala assim: ora, prega a palavra, evangeliza, lê a Bíblia, visita, dizima, oferta. Não sei o que Deus está pedindo. Você entendeu isso aqui? Entendeu? Amém. Isso aqui eu falei no domingo. Nossas orações podem não ser atendidas quando temos ressentimento guardado no coração contra uma pessoa. Deus não responde oração de pessoa que não perdoa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Pedro 2, verso 1 e 2: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Ele diz assim: tire toda a maldade do seu coração, dolo, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. Então Deus não comunica com pessoa desagradável, pessoa briguenta, pessoa casquinha de ovo. Você já conheceu pessoa casquinha de ovo? Você não pode falar mais alto com ela, que ela, você não me ama mais. Você já conheceu pessoa assim? Ai, por quê? O que eu te fiz? É a pessoa que é almática demais. Ela é levada pelas emoções. É aquela almática, pessoa almática é assim, ela faz um bolo. Experimenta meu bolo. O que você achou? Peraí. Eu sabia que você ia falar que estava ruim, nem espera. Para o seu irmão, não vive na alma, não. Fala para ele, não vive na alma, não. Vive no Espírito, pelo amor de Deus. Não é? Então, a Bíblia diz assim: levante as mãos santas, sem ira e sem contenda. Mas como que Deus vai responder minha oração se eu fico brigando com todo mundo? Se eu fico questionando, brigando por causa de picuinha? Como que Deus vai me responder? Então, eu tenho que ser uma nova criatura. As coisas velhas, se passaram. Então, às vezes, nós dizemos: Deus me abençoa, Deus isso, Deus aquilo. Vira as costas, alguém pisa no carro, porrada como? Eu vi um vídeo hoje, o Matheus mostrou, era tipo uma pegadinha. O rapaz estava fazendo uma câmera na rua, microfone, do pessoal do canal do YouTube, e eles pegaram e estava a camisa branca escrita assim, #paz. Aí ele pegava pessoas aleatórias na rua e começava a falar sobre o tema da entrevista, era paz. E aí, qual a mensagem de paz que você deixa para todo mundo? E nisso vinha um rapaz que era também da pegadinha e começava a entrar atrás dele, mexer, falar, querer falar no meio. O rapaz entregava o microfone para o entrevistado e o pau quebrava, os dois rolavam no chão. Aí eles punham o negócio na boca para parecer que era sangue, a pessoa ficava lá: mas está falando de paz e está brigando. Então não tem como.
Perdoa-me, Senhor, como eu tenho perdoado. Só que nós somos como a parábola do credor incompassivo, né? Nós pedimos perdão para alguém, para Deus, Deus nos perdoa. Mas quando é para eu perdoar alguém, ao invés de eu perdoar, eu cobro mais aquela pessoa. Então, se você não liberar perdão, tirar essa mágoa, esse ressentimento do seu coração, tem uma triste notícia: você vai orar e Deus não vai te responder. Outra razão pela qual Deus não responde a oração: nossas orações poderiam ser atendidas quando não esperamos muito dela. Quando nós questionamos o poder da oração, é melhor nem orar. Então, se você não acredita que Deus responde, não ora. Porque muitas vezes, nós temos que entender que Deus não ouve todas as orações. Deus ouve a oração daqueles que creem. É só daqueles que creem. Então, muitas vezes nós estamos assim. Toda oração de fé é ouvida no momento em que ela é feita. Então, se você não acredita na oração, quando terminar o culto, você vai vir aqui: pastor, não estou acreditando mais na oração. Nós dois vamos orar juntos. A Bíblia diz que é melhor ser dois. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, se a circunstância está fazendo você não acreditar mais, porque você tem orado, e aparentemente aos olhos humanos não está acontecendo nada, se você não crê, eu vou te ajudar a crer. Você já percebeu quando às vezes você está muito sozinho, alguém chega em você e tem que te dar um choque de realidade? Aí, acorda para a vida. Tem um programa no canal fechado que o nome do programa é assim, tratamento de choque. Como que funciona? Se acontecesse isso aqui no Brasil, o direito dos humanos, é direito dos humanos, não, dos humanos, que só protege os vagabundos, quem faz o bem, eles não protegem, não. Me perdoe os advogados aí. Mas tem um programa que chama tratamento de choque lá nos Estados Unidos. Como que funciona? Eles pegam crianças de 10, 12, 15, 16, 17 anos, adolescente, que está dando trabalho, está mexendo com droga, está brigando, está dando trabalho de todo jeito. Sabe o que eles fazem? Levam para a delegacia, levam para o presídio. Eles passam o dia inteiro lá. Tem um momento lá que eles põem eles dentro da cela, fecha a cela, fala aqui, você não mudar isso aqui, vai ser o seu destino. Põe os presos para confrontar eles. Por quê? Choque de realidade. Nós, está aqui a Roseli, nós fomos visitar uma pessoa, uma clínica de recuperação dependente química. A mãe e o pai descobriram que o filho de 17 anos estava mexendo com droga. E eles disseram que descobriram logo no início. Aí nós perguntamos: por que vocês colocou ele aqui? Para dar um choque de realidade, para mostrar para ele o que é o mundo das drogas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não está crendo, vem aqui que eu vou te dar um saculejo, vou te dar dentro da palavra. Fala: ei, Deus já não respondeu às suas orações? Você já não orou e Deus falou com você? Agora eu pergunto, eu estou dando choque para vocês. Será se o Deus que você orou no passado e você foi respondido, atendido, será que ele mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, ele não muda. Então, por misericórdia, volte ao lugar secreto de adoração. Entra no seu quarto, fecha a porta lá no seu secreto, conversa com Deus no seu secreto, o Senhor vai te responder. Não pare de crer no poder da sua oração. Por mais que você não sinta, por mais que você não veja, por mais que não esteja acontecendo, continue orando. Continue orando. Porque quem olha vento nunca vai plantar. Nunca planta quem olha vento. E para encerrar, nossas orações não são atendidas quando nós mesmos tentamos dizer como Deus deveria responder. Senhor, eu oro em nome de Jesus assim, mas Deus, se o Senhor fizer assim, eu acho que vai ser melhor. Quem nunca, né? Ora, mas lá no fundinho do coração, Deus, vai que o Senhor
imaginando quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. Tinha alguém lá dizendo para Deus: Deus, faz assim, ó, faz a vaca desse jeito, faz o céu desse jeito. Eu sempre digo assim: se Deus perguntasse, pedisse uma opinião como é para fazer o céu, Deus, eu acho que o céu vai ficar rosinha, né? Porque rosa é de mulher. Perguntar para o mato, Deus, acho que você acertou, azul bebê é de homem. Então, quando Deus criou tudo na face da terra, Ele pediu a opinião para alguém? Então, perdão pelo que eu vou falar, a minha e a sua opinião não interessa. Não interessa, porque aqueles que prescrevem a Deus como e quando responder, limitam a Deus. Entenda que quando Deus faz, segundo Efésios 3:20, Ele faz sempre mais. Ele faz mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Então entenda que Deus, Ele é soberano. Ele não se submete a ninguém, a nada e a ninguém. Ele não dá a glória dele a ninguém. Então Ele não vai submeter a você, porque você e eu estamos fazendo a oração, mas estamos tentando dizer como Deus deveria responder, ou deveria fazer. Não. Orou, entregue-se à soberania de Deus. Entregue-se, seja qual for a resposta, vai ser a melhor resposta, porque vem de Deus. Se a resposta foi não, vem de Deus. Se a resposta foi sim, vem de Deus. Você nunca vai ter um talvez de Deus, porque com Ele é sim, sim ou não, não. Pastor disse a procedência demoníaca, maligna. Então sempre você vai ter um sim e sempre você vai ter um não. Ou às vezes um espera. Quem quer ficar com espera? Todo mundo, né? Oh, espera que todo mundo gosta. Porque o espera, a gente ainda está alimentando alguma coisa que sabe que não é a vontade de Deus. Então cuidado com esse espera que você está comendo no coração aí. Às vezes você está alimentando uma coisa que você já sabe que não é para ser. Não, pastor, mas eu acho que isso não é de Deus. Não, pastor, está amarrado, não, Jesus. Deus falou para esperar. Será se é Deus? Ou será se é um enganoso coração do homem, segundo Jeremias 17:5? Será se esse espera aí não é um pouquinho de vaidade, um pouquinho de desejo humano tentando alimentar algo que Deus já falou que não é? Hoje foi duro, né? É trágico ter um Deus tão poderoso, tão pouca fé nele. Então nós temos que parar de perguntar: será se Deus pode? Ele pode. Ele pode fazer mais do que você pediu, mais do que você pensou. Então pare de tentar ensinar Deus. Pare. Se submeta a Ele. Lembra da bandeirinha branca? Senhor, eu me rendo. Eu me submeto à sua vontade, seja ela qual for. Seja feita assim como ela é na terra, ela seja feita no céu. Amém? Pergunta para o seu irmão: doeu? Já viu quando nós somos confrontados com a palavra? Você já percebeu quando nós somos confrontados com a palavra? Ela traz um desconforto na nossa alma tão grande, tão grande. Aí nós começamos a ver que aquilo que nós achávamos que era certo, está tudo errado. Por isso tem que ler Bíblia. Por isso que eu sempre exorto: leia a Bíblia em todo o tempo. Não pare de ler Bíblia. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Oremos. Senhor, eu creio que há poder na oração. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é um Deus que responde a oração. Eu creio que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Muitas vezes enganamos, ó Deus, a nós mesmos. Muitas vezes alimentamos sonhos, ilusões, vaidades dentro do nosso coração. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos esperando algo do Senhor que o Senhor não vai fazer. Porque o Senhor não é obrigado, ó Deus, a fazer, ó Pai, tudo aquilo que eu peço, tudo aquilo que eu quero. Porque o Senhor é Pai. E eu imagino que se o pai terreno, carnal, fizer tudo que o filho quer, ele vai